Peço que o secretário faça chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos e todas. Atenção para a chamada. Vereador Fernando. Presente. Vereador Elias. Vereador João Pedro presente. Vereador Emiliane. Vereador Vanito. Presente. Vereador Jorci. Vereador José Paulo. Vereador Leonardo. Presente. Vereador Roberto Luiz Chaves, não está. Vereador Silvio. Presente. E vereador João Brito. Antes de... Peço que o secretário faça a leitura de um versículo da Bíblia. Peço a todos para se pôr em posição de respeito. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 7. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Peço ao vice-presidente que faça oração. Graças te damos, ó Pai, por mais esse privilégio de estar aqui em reunião. Neste momento, ó Pai, nós te invocamos a Tua presença em nossos corações. Esteja presente, nos guiando, nos fortalecendo, nos dando sabedoria e de direção para esses trabalhos nesse dia, e que Tu possa estar sempre nos governando, nos direcionando. É o que peço e agradeço em Ti. Amém, Senhor. Havendo o número legal, invoco a proteção de Deus e dou por instalados os trabalhos e declaro aberta a 6ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa. Antes de iniciar, eu gostaria aqui de justificar a ausência de alguns vereadores no plenário. Vereador Emiliane Ribeiro Lázaro está de atestado e não pôde comparecer a esta sessão, protocolado na casa na data de hoje. Os vereadores Elias Cândido da Silveira, Roberto Luiz Chaves e João Brito Pereira Filho estão representando a Câmara de Batiba no evento da Confederação Nacional dos Municípios, as marchas do município em Brasília, e ao mesmo tempo buscando recursos para a nossa cidade. Hoje já passou para a gente algumas coisas que vão chegar no município, e a informação exata vamos deixar para eles dar notícia, já que são eles que estão nos representando lá. Gostaria de agradecer aos servidores da casa que se empenharam para a condução, para a realização de mais essa sessão, nesse espaço, que nós estamos temporariamente até finalizar a reforma da Câmara de Vereadores de Batiba. Agradecer a quem nos acompanha pelos canais oficiais da Câmara, pelo Facebook da Câmara, pelo YouTube e pela Rádio Mania FM 95.5. A todos, uma boa noite. Considerando a disponibilização da ata da última sessão, coloco em discussão a ata da 5ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa. Em discussão. Ninguém a discutir. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei Complementar número 15/2022. Institui o programa de incentivo à regularização fiscal com a Fazenda Pública do município de Batiba. Regularize Batiba e dá outras providências. O prefeito municipal de Batiba, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 75, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, apresenta o seguinte projeto de lei complementar.
Artigo 1º. Fica instituído o programa de incentivo à regularização fiscal com a Fazenda Pública do município de Ibatiba, Regularize Ibatiba, destinado a promover a quitação de débitos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa originários dos seguintes tributos e multas. Inciso 1. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Inciso 2. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Inciso 3. Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública. Inciso 4. Imposto sobre a transmissão de bens imóveis. Inciso 5. Multas por infração à legislação do município. Inciso 6. Taxa de coleta domiciliar de lixo. Inciso 7. Taxa de vigilância sanitária. Inciso 8. Taxa de habite-se. Inciso 9. Taxa de fiscalização de atividade de alvará de localização e funcionamento. Inciso 10. Taxa de cobrança de alvará de execução de obras. Inciso 11. Taxa de licença para exercício de atividade eventual ou ambulante. Inciso 12. Taxa de serviços cadastrais e expedientes. Inciso 13. Taxa de serviço de cemitério. Inciso 14. Taxa de serviços urbanos diversos. Inciso 15. Taxa de desmembramento ou incorporação de solo e taxa de análise de aprovação de projetos. Parágrafo 1º. Os débitos não inscritos em dívida ativa referidos no caput deste artigo restringe-se exclusivamente aos tributários oriundos de lançamento de ofício por meio de auto de infração ou denunciados espontaneamente. Parágrafo 2º. O programa trata o caput deste artigo terá validade até o dia 31 de dezembro de 2022. Artigo 2º. A adesão ao Regularize Ibatiba implicará nas seguintes reduções. Inciso 1. 100% da multa moratória e dos juros moratórios nos casos de pagamento de débitos à vista. Inciso 2. 85% da multa moratória e dos juros moratórios nos casos de até 30 dias, parcela única. Inciso 3. 75% da multa moratória e juros moratórios no caso de até 60 dias, 2 parcelas. Inciso 4. 65% da multa moratória e dos juros moratórios no caso de 90 dias, 3 parcelas. Inciso 5. 40% da multa moratória e dos juros moratórios no caso de 120 dias, 4 parcelas. Inciso 6. 30% da multa moratória e dos juros moratórios nos casos de até 150 dias, 5 parcelas. E, inciso 7, 10% da multa moratória e dos juros moratórios no caso de até 180 dias, 6 parcelas. Parágrafo único. As reduções previstas neste artigo abrangem as multas moratórias e juros moratórios gerados antes no ato ou após a inscrição dos respectivos débitos em dívida ativa. Artigo 3º. Tratando-se de débitos oriundos de lançamento tributário de ofício por meio de auto de infração, a adesão ao Regularize Ibatiba implicará também nas seguintes reduções. 100% da multa por infração no caso de pagamento à vista, 85% da multa por infração no caso de até 30 dias, parcela única, 75% da multa por infração no caso de 60 dias, 2 parcelas, 65% da multa por infração no caso de até 90 dias, 3 parcelas, 40% por multa por infração no caso de até 120 dias, 4 parcelas, 30% da multa por infração no caso de 150 dias, 5 parcelas, e 10% por multa por infração no caso de 180 dias, 6 parcelas. Artigo 4º. As reduções previstas no artigo 2º e 3º desta lei aplicam-se também aos débitos que se encontrarem em discussão administrativa ou judicial, bem como aqueles que decorrerem de procedimentos fiscais não encerrados no período de sua vigência, desde que, nesta última hipótese, a adesão ao Regularize Ibatiba obedeça ao disposto no artigo 7º da presente lei. Parágrafo 1º. A adesão do devedor ao parcelamento do programa Regularize Ibatiba não implica a extinção do processo de execução fiscal, mas apenas a suspensão da ação até que o débito seja quitado. Parágrafo 2º. O atraso superior a 60 dias no pagamento das parcelas do programa de parcelamento acarretará a exclusão do contribuinte
do programa Regularize Batiba e o consequente prosseguimento do processo de execução fiscal e ou administrativas que se fizerem necessárias para viabilizar a cobrança do débito, do crédito. Artigo 5º. Nos casos de pagamento de débito em mais de uma parcela, o valor das prestações não poderá ser inferior a R$ 50 para a pessoa física e R$ 200 para a pessoa jurídica. Parágrafo único. Em qualquer caso, as parcelas serão mensais, sucessivas e de idêntico valor, sujeitando-se à incidência de correção monetária em conformidade com a legislação pertinente. Artigo 6º. Somente será incluído no Regularize Batiba o postulante que formular o pedido de adesão de até 120 dias após publicação dessa lei. Artigo 7º. A adesão ao Regularize Batiba importará: inciso 1, no conhecimento e confissão irrevogáveis e irretratáveis dos débitos dele constantes. Inciso 2, na expressa renúncia a impugnações ou recursos administrativos ou judiciais relativamente aos débitos referidos no inciso 1 desse artigo e na sua desistência, caso já existente. E, inciso 3, na aceitação plena das condições estabelecidas no programa. Artigo 8º. No caso de atraso de pagamento da parcela, serão acrescidos juros e correção monetária proporcional aos dias de atraso. Artigo 9º. O aderente que não efetuar o pagamento de até 30 dias após a data de seu vencimento, independente do número de parcelas, será excluído do programa Regularize Batiba. Artigo 10. Fica assegurada a manutenção dos parcelamentos vigentes do débito pactuados com o município, firmados com base em regime diverso do estabelecido nesta lei, sendo, contudo, facultada a migração para o Regularize Batiba, seu valor remanescente total, inclusive juros de mora sobre o saldo devedor, desde a data da origem do débito, bem como a adesão ao programa dos casos de parcelamentos anteriormente firmados e não integralmente quitados, ainda que rescindidos por falta de pagamento. Parágrafo único. A migração ou adesão ao Regularize Batiba referidas no caput desse artigo implicarão na renúncia do postulante ao parcelamento anterior e ficarão condicionadas à inclusão da integralidade dos valores dos débitos remanescentes, salvo se incompatíveis com o regime estabelecido nesta lei. Artigo 11. A adesão ou migração ao Regularize Batiba dependerão de requerimento prévio apresentado ao Protocolo Geral da Prefeitura e encaminhado à Secretaria Municipal da Fazenda. Artigo 12. Nos casos de prescrição e decadência da dívida, conforme os artigos 56 e 57, ambos da Lei Complementar número 194/2020, o contribuinte não terá direito de aderir ao programa Regularize Batiba, cabendo ao município, através da Secretaria Municipal de Fazenda, no prazo de até 180 dias, preferencialmente com devido requerimento do contribuinte, conceder a baixa das dívidas prescritas. Artigo 13. O chefe do Poder Executivo Municipal poderá editar normas complementares necessárias à fiel execução desta lei. Artigo 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. O gabinete do prefeito de Batiba, Estado do Espírito Santo, aos 20 dias do mês de abril do ano de 2022. Projeto de Lei Complementar número 16/2022. Dispõe sobre o pagamento da revisão geral anual, Lei Complementar Municipal número 221/2022, aos servidores do Poder Executivo Municipal e da outras providências. O prefeito municipal de Batiba, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 75, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a revisão geral anual criada através da Lei Complementar número 221/2022, aos casos comissionados da Lei Complementar número 227/2022 e seus anexos. Parágrafo 1º. Estão inclusos no benefício do caput deste os cargos de Procurador-Geral e Controlador-Geral, ambos CC1. Artigo 2º. Os vencimentos de cada servidor serão acrescidos das vantagens por direito adquirido de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução dessa lei complementar correrão à conta de dotações orçamentárias do fluente exercício, podendo o prefeito municipal suplementá-las, se necessário, observando para esse fim o disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 4º. Fica dispensada a apresentação de impacto orçamentário e financeiro que se refere ao parágrafo 5º do artigo 17 da Lei Complementar 101/2000, por se tratar de despesa com previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e contemplado na Lei Orçamentária Anual, bem como expressa previsão constitucional. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, com seus efeitos a contar a partir de 29 de abril de 2022. Gabinete do Prefeito de Batiba, Estado do Espírito Santo, aos 22 dias do mês de abril de 2022. Luciano Miranda Salgado, Prefeito de Batiba. Projeto de Lei Complementar número 17/2022. Institui Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro e equipe de apoio do Poder Executivo Municipal e da outras providências. O Prefeito Municipal de Batiba, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 75, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Para os fins dessa lei, forme-se a Comissão Permanente de Licitação, o grupo de servidores encarregado de receber, examinar e julgar os documentos e procedimentos referentes à realização de processo de licitação nas modalidades previstas na Lei Federal número 8666/93. Artigo 2º. A Comissão Permanente de Licitação será instituída mediante decreto pelo chefe do Poder Executivo Municipal, que indicará o nome do presidente e dos membros titulares e suplentes. Artigo 3º. A Comissão Permanente de Licitação, nos termos dos artigos 51 da Lei Federal 8.666/93, será composta por, no mínimo, 3 membros, dos quais, pelo menos 2 deverão ser servidores detentores de cargos de provimento efetivo pertencente ao quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal. Parágrafo único. A critério do chefe do Poder Executivo Municipal, o número de membros titulares da comissão poderá ser aumentado por meio de decreto, em decorrência da complexidade do processo ou de fatores que justifiquem o acréscimo dos membros. Artigo 4º. Para os fins dessa lei, considera-se: inciso 1. Pregoeiro. O servidor designado dentro do quadro de pessoal da administração direta, cuja atribuição inclui, entre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e de sua classificação, bem como a habilitação e adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor dos pregões públicos, conforme determina o inciso 4 do artigo 3º da Lei Federal 10.520/02, e equipe de apoio ao pregoeiro. Os servidores designados dentre o quadro de pessoal da administração direta, cuja atribuição inclui, dentre outras, prestar assistência ao pregoeiro, dando suporte às atividades que lhe incumbem executar, encarregar-se-á da formalização de atos processuais, realização de diligências diversas, assessoramento ao pregoeiro nas sessões do certame, redação de atas e relatórios e pareceres. Artigo 5º. O mandato dos integrantes da CPL não excederá a 1 ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente, nos termos do parágrafo 4º do artigo 51 da Lei Federal 8.666/93. Artigo 6º. A título de produtividade, os membros titulares ou suplentes que atuarem efetivamente na Comissão Permanente de Licitação receberá mensalmente o valor do vencimento inicial pago à carreira 3, constante na tabela salarial das carreiras dos cargos efetivos, Lei Complementar número 40/2010. Parágrafo 1º. O pagamento da gratificação prevista no caput deste artigo será efetuado proporcionalmente ao período de efetiva atuação de beneficiários.
Parágrafo 2º. Em hipótese nenhuma poderá ser pago por atividade a qualquer membro da Comissão Permanente de Licitação a título de antecipação, adiantamento ou para membro que não estiver presente em todas as sessões do certame, comprovado nos autos processuais. Artigo 7º. Havendo compatibilidade em benefício do serviço público, os membros da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro poderão desempenhar suas atribuições concomitantes com as de seus respectivos cargos, funções e empregos, se for o caso. Artigo 8º. Os membros suplentes da Comissão Permanente de Licitação ou suplente de pregoeiro e equipe de apoio do pregoeiro, quando designado para substituir seu respectivo titular, farão jus à produtividade calculada sobre os dias em que houver sido nomeado para a substituição. Parágrafo único. Não terá direito à percepção da produtividade pelo prazo de seu afastamento ao membro titular que estiver ausente por qualquer motivo, exceto os casos de concessões previstas no Estatuto dos Servidores. Licença para tratamento, saúde, 15 dias, férias, licença paternidade e licença maternidade. Artigo 9º. Compete ao presidente da Comissão Permanente de Licitação e ao pregoeiro titular informar mensalmente a gerência de folha de pagamento, a participação efetiva dos respectivos servidores nas atividades com vista à atribuição do valor da produtividade, a ser consignada em folha de pagamento mensal com as devidas comprovações. Artigo 10. A produtividade disciplinada nesta lei não será incorporada ao vencimento do servidor em nenhuma hipótese, nem incidirá nenhuma contribuição fiscal ou previdenciária. Artigo 11. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 12. O chefe do Poder Executivo Municipal poderá editar normas complementares necessárias à fiel execução desta lei. Artigo 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo-se os seus efeitos a 1º de abril de 2022. Artigo 14. Revoga-se as disposições encontradas em especial a Lei 131/2017. Gamete o prefeito de Batiba, Estado do Espírito Santo, aos 20 dias do mês de abril do ano de 2022. Projeto de Lei Ordinária 07/2022. Ofício número 04/2022, a Sua Excelência Fernando Vieira de Souza, presidente da Câmara Municipal. Projeto de Lei. Excelentíssimo senhor presidente, venho pelo presente ofício encaminhar o projeto de lei que institui o Dia do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no calendário municipal e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído no calendário municipal, em 18 de maio, como Dia do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Artigo 2º. A Câmara de Batiba deverá dar publicidade sobre o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, assim como seus parlamentares poderão indicar ao Poder Executivo ações que garantam a proteção das crianças e adolescentes que residem no município de Batiba. Artigo 3º. Caberá à Câmara Municipal de Batiba se responsabilizar pelas despesas decorrentes da execução do projeto de lei. Artigo 4º. Esse projeto de lei entra em vigor na data de sua publicação. Emiliane Ribeiro Lázaro, vereadora. Projeto de Lei Complementar número 17/2022. Institui comissão permanente.
Projeto de Lei Ordinária número 08/2022. Agora sim. Institui o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, CODECON, e institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FEMPDC, e dá outras providências. O prefeito municipal de Batiba, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 75, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, apresenta o seguinte projeto de lei, capítulo 1, do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor. Artigo 1º. Fica instituído o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, CODECON, com as seguintes atribuições: atuar na formulação de estratégias e no controle de política municipal de defesa do consumidor, estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos projetos do plano de defesa do consumidor, auxiliar na administração do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, destinando os recursos para projetos e programas de educação, proteção e defesa do consumidor, de que trata o capítulo 2 dessa lei, elaborar e revisar e atualizar as normas referidas ao parágrafo 1º do artigo 75 da Lei número 8.078/90, editar, inclusive, em colaboração com órgãos oficiais, material informativo sobre a proteção e defesa do consumidor, promover atividade e eventos que contribuam para a orientação e proteção do consumidor, promover por meio de órgãos da administração pública e de entidades civis interessadas, eventos educativos ou científicos relacionados à proteção e defesa do consumidor, elaborar seu regimento interno. Artigo 2º. O CODECON será composto por 8 membros titulares e seus respectivos suplentes, nomeados por ato administrativo do Poder Executivo Municipal com a seguinte formação. Inciso 1. Quatro representantes do Poder Executivo Municipal. Inciso 2, um representante da Associação Comercial e Industrial de Batiba. Inciso 3, 2 representantes dos consumidores, indicados pelo Poder Executivo Municipal. Inciso 4, um representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 1º. As indicações dos membros do inciso 1 ao inciso 4 serão realizadas com os seus respectivos suplentes. Parágrafo 2º. As funções dos membros do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor não serão remuneradas, sendo seu exercício considerado relevante serviço à promoção e preservação da ordem econômica local. Parágrafo 3º. Os membros do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor e seus suplentes terão mandato de 2 anos, sendo permitida uma recondução. Artigo 3º, o presidente do CODECON será preferencialmente o servidor que estiver lotado na sede do PROCON municipal. Capítulo 2º, do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. Artigo 4º, fica instituído o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, Fundecon, com o objetivo de criar condições financeiras de gerenciamento dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações e serviços de proteção e defesa dos direitos dos consumidores. Parágrafo único. O Fundecon será gerido e gerenciado pelo Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, CONDECON. Artigo 5º. O Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor terá por objetivo ressarcir e prevenir danos causados à coletividade de consumidores do município. Parágrafo 1º. Os recursos do fundo, qual se refere a este artigo, serão aplicados na promoção de atividades e eventos educativos, culturais e científicos, na edição de material informativo relacionado à educação, proteção e defesa do consumidor, no custeio de exames periciais, estudos e trabalhos técnicos necessários à instrução de inquérito civil ou procedimento investigatório preliminar instaurado para apuração de fato ofensivo ao interesse difuso ou coletivo, no financiamento de projetos relacionados com o objetivo de Política Nacional de Relações do Consumo, artigo 30 do Decreto Federal 2181/97, no custeio da modernização administrativa da Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor, PROCON, podendo ser adquiridos materiais de consumo, serviços, bens móveis, se necessário para esse fim. No custeio de contratação, locomoção e hospedagem de palestrantes e demais iniciativas necessárias para a concretização da realização de eventos educativos relativos à proteção e defesa do consumidor, no custeio da organização e
cursos e treinamentos para os conselheiros que contribuam para o domínio das regras jurídicas e procedimentos que regulam a administração pública, visando o alcance dos melhores resultados na administração e operacionalização da aplicação das normas consumeristas. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 2 deste artigo, deverá o Conselho considerar a existência das fontes alternativas para custeio da perícia, a sua relevância, a sua urgência e as evidências de sua necessidade. Artigo 6º. Constitui recurso do fundo ou produto da arrecadação. Inciso 1. Das condenações jurídicas destinadas a favor do fundo que se trata essa lei. Inciso 2. Dos valores destinados ao município em virtude da aplicação da multa prevista no artigo 55, inciso 1, com o artigo 57, parágrafo único da Lei Federal 8.078/90. Inciso 3. As transferências orçamentárias provenientes de outras entidades públicas ou privadas. Inciso 4. Os rendimentos decorrentes de depósitos bancários e aplicações financeiras, observadas as disposições legais pertinentes. Inciso 5. As doações de pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras. Inciso 6. Os repasses ou convênios oriundos do governo federal e estadual. Inciso 7. Outras receitas que vierem a ser destinadas ao fundo. Artigo 7º. As receitas descritas no artigo anterior serão depositadas obrigatoriamente em conta bancária a ser aberta e mantida em estabelecimento oficial de crédito à disposição do Conselho Municipal de que trata a presente lei. Parágrafo 1º. As empresas infratoras comunicarão ao Conselho Municipal, no prazo de 10 dias, os depósitos realizados a crédito do fundo com especificação da origem. Parágrafo 2º. Fica autorizada a aplicação financeira das disponibilidades do fundo em operações ativas, de modo a preservá-las contra eventual perda do poder aquisitivo da moeda. Parágrafo 3º. O saldo credor do fundo apurado em balanço do término de cada exercício financeiro será transferido para o exercício seguinte a seu crédito. Parágrafo 4º. As demonstrações contábeis e prestações de contas serão elaboradas pela Secretaria Municipal da Fazenda, setor de contabilidade. Artigo 8º. O Conselho Municipal, no exercício de gestão do fundo, compete administrar e gerir financeira e economicamente os valores e recursos depositados no fundo, bem como deliberar sobre a forma de aplicação e destinação dos recursos cabendo-lhe ainda. Inciso 1. Zelar pela aplicação dos recursos na consecução dos objetivos previstos nas leis federais 7.347/85, 8.078/90 e Decreto Federal 2.181/97. Inciso 2. Aprovar e intermediar convênios e contratos a serem firmados pelo município de Ibatiba, objetivando atender ao disposto no item 1 deste artigo. Inciso 3. Examinar e aprovar projetos de caráter científico e de pesquisa visando o estudo, proteção e defesa do consumidor. Inciso 4. Aprovar a liberação de recursos para proporcionar a participação dos conselheiros em reuniões, encontros, congressos e também investimentos em matérias educativas e orientação ao consumidor. Inciso 5. Aprovar e publicar a prestação de contas anual do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, sempre na segunda quinzena de dezembro. Inciso 6. Elaborar e reformar o seu regimento interno. Artigo 9º. A Prefeitura Municipal prestará o apoio administrativo e fornecerá recursos humanos e materiais para o CONDECOM e ao FMPDC. Capítulo 3. Disposições finais. Artigo 10. No desempenho de suas funções, os órgãos do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor poderão manter convênios de cooperação técnica entre si e com outros órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor no âmbito de suas competências e observado o disposto no artigo 105 da Lei 8.078/90. Parágrafo único. O Sistema Municipal de Defesa do Consumidor integra o Sistema Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, podendo estabelecer convênios para o desenvolvimento de ações e programas de defesa do consumidor. Artigo 11. Considera-se colaboradores do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor as universidades públicas ou privadas que desenvolvam estudos e pesquisas relacionadas ao mercado de consumo. Parágrafo único. Entidades, autoridades, cientistas e técnicos poderão ser convidados a colaborar em estudos ou participar de comissões instituídas pelos órgãos de proteção ao consumidor. Artigo 12.
caberá ao chefe do Poder Executivo Municipal, por meio de decreto, autorizar e aprovar o regimento interno do Conselho que trata a presente lei, o qual poderá fixar as competências e atribuições de seus dirigentes. Artigo 13. As atribuições dos setores e competências dos dirigentes das quais tratam essa lei poderão ser exercidas em conformidade com a legislação pertinente, podendo ser modificadas mediante decreto do Poder Executivo Municipal. Artigo 14. As despesas dessa lei correrão por conta da dotação orçamentária própria, podendo ocorrer todas as alterações orçamentárias, caso necessárias. Artigo 15. O Poder Executivo poderá, através do decreto municipal, realizar as regulamentações necessárias na presente lei. Artigo 16. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições de contrato. Gabinete do Prefeito de Batiba, Estado do Espírito Santo, aos 20 dias do mês de abril do ano de 2022. Luciano Miranda Salgado, Prefeito de Batiba. Projeto de Lei Ordinária número 09/2022. Estabelece o atendimento prioritário aos pacientes em tratamento de neoplasias no âmbito do município de Batiba, Espírito Santo. A Câmara Municipal de Batiba, no Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições constitucionais, faz saber que o plenário aprovou e o excelentíssimo senhor prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica estabelecido no âmbito do município de Batiba atendimento prioritário aos pacientes em tratamento de neoplasias. Artigo 2º. Fica destinado 20% das vagas para consultas médicas e agendamento de viagem no carro municipal da saúde. Artigo 3º. Para os fins dessa lei, compreende que o tratamento da doença é até o fim do período de 5 anos livre da doença. Artigo 4º. A pessoa portadora da doença equiparar-se-á para fins de receber atendimento prioritário em repartições públicas e em empresas concessionárias de serviços públicos neste município. Parágrafo único. As repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos deverão incluir na sinalização de atendimento preferencial à pessoa com câncer. Artigo 5º. Para receber o atendimento prioritário, o paciente deverá estar munido do documento emitido pela Secretaria de Saúde, atestando sua condição conforme anexo. Parágrafo único. Para emissão do documento exigido no artigo 4º, o paciente deverá apresentar à Secretaria de Saúde os seguintes documentos. A linha A, carteira de identidade, a linha B, CPF, a linha C, comprovante de residência, a linha D, laudo médico. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor no prazo de 45 dias contados da data de sua publicação. Câmara Municipal, aos 16 do mês de março de 2022, Silvio Rodrigues de Oliveira, vereador. Indicações. Indicação do vereador João Pedro Carvalho Rocha. Solicita manutenção nas estradas da comunidade do Pontal. Chegou ao conhecimento desse vereador que a estrada da comunidade do Pontal necessita de intervenção, uma vez que se encontra praticamente intransitável. Indico que Vossa Excelência, prefeito municipal de Batiba, acompanhe essa demanda, como também providencia a manutenção dessa estrada. Solicita a manutenção nas estradas da comunidade das Perobas. Chegou ao conhecimento desse vereador que a estrada que liga a comunidade das Perobas, no sentido da estrada do senhor Toninho Loura, necessita de intervenção, uma vez que se encontra praticamente intransitável. Indico que Vossa Excelência, prefeito municipal, acompanhe essa demanda, como também providencia a manutenção dessa estrada. Solicita a manutenção das estradas da comunidade dos Carangolas. Chegou ao conhecimento desse vereador que as estradas da comunidade dos Carangolas, após o campo e a estrada que liga a Igreja Assembleia, necessita de uma intervenção, uma vez que se encontra praticamente intransitável. Indico que Vossa Excelência, prefeito municipal de Batiba, acompanhe essa demanda, como também providencia a manutenção dessa estrada. Solicita a manutenção nas ruas sem calçamento no sentido da Chácara do Alvarino. Chegou ao conhecimento desse vereador que as ruas indo para o sentido da Chácara do Alvarino, as duas ruas que ainda não foram pavimentadas, necessitam de intervenção
já que se encontra em difícil acesso e dificultosa mobilidade. Indico que Vossa Excelência acompanhe essa demanda, como também providencie a intervenção necessária dessas localidades. Moção de pesar do vereador Silvio ao senhor José Dionísio de Deus, a família dele, a família do senhor José Dionísio de Deus, falecido no dia 21/4 de 2022. Deixa seus 4 filhos, José Luiz de Deus, Zé de Deus, Sônia Maria de Deus Saraiva, Ademil de Deus e Rosemar de Deus. 9 netos, incluindo Sâmela, e 3 bisnetos. Moção de pesar do Silvio Rodrigues de Oliveira. Gostaria de pedir ao secretário que pudesse fazer a leitura para todos os vereadores da casa. Peço à assessoria que caminhe no pessoal de cada vereador o convite do comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, né, a essa Câmara de Vereadores, e que faça a leitura também do convite da paróquia Nossa Senhora do Rosário, dos 10 anos de ordenação presbiterial do padre Fábio Eduardo. O comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Coronel Douglas Caos, e o comandante do 5º Comando de Polícia Ostensiva Regional, Coronel Carlos Alberto Bariani Ribeiro, tem a honra de convidar a Vossa Senhoria para participar da solenidade de passagem do 14º Batalhão da Polícia Militar, do Tenente-Coronel Flávio Pereira Santiago para o Tenente-Coronel Jomilson dos Santos Ivo, que será realizado no dia 28 de abril de 2022, quinta-feira às 10 horas, na sede do 14º Batalhão da Polícia Militar, localizada na BR-262, KM 159, Novo Horizonte, Ibatiba, Espírito Santo. Trajes: oficiais e praças, uniforme de policiamento ostensivo geral, unidades especializadas, peculiar de cada unidade, militares de outras corporações, né, e civil e esporte fino. É só questão de ordem, presidente. Eu só justificar a minha ausência nessa agenda aqui, que eu não vou poder participar, que eu estarei em uma audiência pública no fórum, nessa mesma data, e praticamente nesse mesmo horário. Então, só justificando mesmo a minha ausência, e que os caros colegas possam me representar lá. Convite: 10 anos de ordenação presbiterial. Padre Fábio Eduardo. Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Missas do Tríodo Vocacional. 28/4 às 19h30, Padre Valdécio Schwenk. 29/4 às 19h30, Dom Juarez Delorto Seco. 30/4 às 19 horas, Padre Tiago Vargas. Missa solene dos 10 anos. 1/5, 10 horas, homiliasta, Padre Ronaldo Borel, presidente da liturgia, Padre Fábio Eduardo. Matriz da Nossa Senhora do Rosário, Ibatiba, Espírito Santo. Gostaria de pedir a assessoria da casa, né, que encaminhasse ao vereador Leonardo David Alexandrino de Carvalho, o Léo, que ele fez uma solicitação verbal a esta casa, pedindo todas as solicitações que ele fez ao Poder Executivo. Nós temos aqui a solicitação de pó de árvore nas rodovias que ligam o município de Ibatiba a Lajinha, né, que foi um pedido que o município encaminhasse ao DR. Nós temos o protocolo 1527 de 16/3/2022, 1561 de 17/3/2022, 2017 de 6/4/2022, 2228 do dia 13/4/2022, 13/4/2022 o processo 2225 e as solicitações via e-mail que a Câmara encaminhou. É isso, doutora Bruna? Que foi encaminhado e assinado por todos os vereadores. Ok. Foi o ofício 052 do dia 1º de abril de 2022. 7334 do dia 13/12/2021. 5494 de 28/9/2021, 5236 16/9/2021, 4723 de 19/8/2021,
3445, de 30/6/2021, 2832, de 27/5/2021, 2833, de 27/5/2021, 2559, dos 8/5/2021, 2394, de 7/5/2021, 2047, 19/4/2021, 1749, de 31/3/2021, e os ofícios que requereu de requerimento do vereador Leonardo ao contador da Câmara Municipal, o ofício 19/2021, 1237, 3/3/2021 e 916, de 12/2/2021. Tem protocolos desse, vereador Leonardo, que tem mais de uma demanda, tá? Eu gostaria de pedir a gentileza da servidora que pudesse encaminhar ao vereador Leonardo. Não precisa de protocolo, já que está gravado e ao vivo em sessão.